Hoje nós vamos encerrar a nossa série de vídeos tratando sobre fé e nada mais justo que a definirmos. E antes de nós falarmos o que de fato é a fé, temos que dizer o que ela não é. A fé não é pedir insistentemente algo, até porque a própria palavra diz que nós muitas vezes não sabemos pedir e não pedimos algo que é bom para nós. E também a fé, ela não é esperar e desejar muito que algo aconteça, baseado no seu próprio querer. Porque muitas vezes a gente acha que o que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente deseja, Deus tem que atender. É como se nós disséssemos o que nós queremos e ainda afirmássemos, se Deus quiser, como se fosse um carimbo de que Deus de fato fosse querer também que aquilo fosse acontecer. E vários são os conceitos de fé apresentados na palavra. Dentre eles, a fé é descrita como se apropriar da salvação dada por Cristo, ou também você professar, confessar aquilo que crê, e também Cristo, ele ser o objeto, a razão da fé. Mas o conceito mais famoso é aquele que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé, ela é baseada na certeza de coisas que se esperam, mas a fé, ela não é qualquer tipo de certeza. A fé, ela não é uma certeza como você querer, desejar e acreditar firmemente que você vai ganhar na loteria e você compra o bilhete e você aposta e você espera, mas isso não tem nenhum fundamento, nenhuma evidência. A verdadeira fé é aquela que é baseada na palavra de Deus. Por isso, a certeza. Quando você tem certeza de algo, você acredita que a coisa esperada, ela vai se tornar realidade, ela vai acontecer. Mas não é qualquer coisa esperada. É a coisa esperada em Deus. Por isso, a necessidade de se basear na palavra, nas promessas de Deus, nas promessas que estão aqui. Por isso, a necessidade de você estudar a Bíblia, saber o que Deus prometeu para o seu povo e que ele vai cumprir, assim como também você conhecer os planos que Deus tem para a sua vida, porque ele tem planos especiais na minha e na sua vida. E aí ele só vai dizer se você perguntar, se você tiver intimidade com ele. Assim você vai poder, de forma consciente, saber o que de antemão vai acontecer e se mover em direção a isso. Até porque as promessas que Deus tem nas nossas vidas, elas só vão acontecer se nós quisermos que elas aconteçam e se nós nos movermos em direção a ela. Como, por exemplo, o povo de Israel. Se o povo de Israel tivesse se agarrado a Deus e cumprido aquilo que Deus havia determinado, eles não precisavam ficar 40 anos vagando pelo deserto. Um percurso de 40 dias teve de durar 40 anos. Olha que eles nem entraram na terra prometida. Foram os filhos deles que entraram, exceto Josué e Caleb. E Moisés que viu o vislumbre da terra, mas ele foi para uma terra 1000 vezes maior e melhor, que é o próprio céu. Por isso, a fé, ela é uma esperança. Ou seja, é uma espera com confiança nas promessas do próprio Deus. Então, ela envolve a inteireza do nosso ser, tanto o nosso aspecto cognitivo como o nosso aspecto afetivo. Ela é a fidelidade a Deus em quaisquer circunstâncias. Quando você observa o capítulo 11 de Hebreus, o verso 13 diz assim: Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E o verso 40
diz assim: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, muitos personagens bíblicos, eles não viram o cumprimento total da promessa, embora Deus houvesse prometido. Como, por exemplo, Abraão. Abraão, que foi pai de muitos, mas ele não viu o cumprimento total da sua promessa, mesmo tendo confiado em Deus. Embora todos aqueles que não viram o cumprimento, eles sabiam que a promessa iria se cumprir e que algo superior estava reservado para eles, que era o próprio Cristo Jesus. Interessante também que quando nós observamos a galeria dos heróis da fé, a Bíblia diz que muitos foram açoitados, perseguidos, mortos pelo fio da espada, enquanto outros personagens bíblicos nós vemos como que chegou a uma posição de destaque na sociedade, ele também foi um herói da fé. Isso nos mostra que, às vezes, e faz parte da vida, nem tudo vai sair bem para nós, porque a certeza que nós temos da vitória não é quando nós ocupamos posições elevadas, prestigiadas aos olhos humanos, mas a certeza da nossa fé ela está baseada em Cristo Jesus, na salvação que Ele nos concede, na glória do porvir e no cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas. Por isso a importância de nós permanecermos firmes em Cristo, em qualquer que seja a circunstância, sendo ela boa ou sendo ela ruim. A verdadeira fé é aquela que crê, que confia e que acredita. Crê porque ela acredita firmemente. Confia porque ela sabe que Deus nunca falha e nunca será capaz de falhar. E ela obedece porque sabe que Deus, Ele conhece o melhor para cada um. Por isso, é necessário submeter-se a Ele, ainda que não faça sentido, porque veja Noé que teve de construir uma arca para salvar a humanidade de um dilúvio, sendo que sequer havia chovido na face da terra, apenas derramado alguns orvalhos. E ainda assim, apenas ele e sua família se salvaram. O meu desejo é que você não se contente com uma fé pequena, uma grande fé, uma fé superior, mas que você peça para que o próprio Deus, Ele eleve o nível da sua fé, para que ela chegue a ser um nível da fé perfeita, se nós podemos chamar assim. Se você acompanhou os vídeos anteriores, você vai entender porque Cristo, Ele é o autor e consumador da fé, ou seja, é aquele que aperfeiçoa a nossa fé. Eu te espero em um próximo vídeo. Deixe seu comentário, o seu like, se inscreva no canal, compartilhe também e me acompanhe nas redes sociais. Um beijo e até a próxima.